Olá pessoal, professor Fabiano aqui. Eu não vi a prova do Enem ainda, mas eu posso falar com certeza que vai cair o conteúdo que eu vou falar hoje para você. Depois da vinheta eu conto melhor. Eu digo que com certeza sei que vai cair no Enem, né? A matéria de hoje, estatística. Trabalho com ensino médio há muitos anos e pelo menos tranquilamente nos últimos 10 anos sempre teve uma questão de estatística no Enem. Então as chances de cair esse ano também são enormes, né? Mas antes de começar a aula, não esquece de se inscrever no canal, ativar aí o sininho, as notificações, comenta também, deixa seu comentário, ficar muito feliz, tá bom? Deixa seu like, vamos para a aula. Bom, como eu já disse, a aula de hoje é sobre estatística, vocês já estão vendo aí na tela, né? Dentro de estatística, há várias partes, a que eu vou falar hoje é sobre medidas de tendência central, tá? E aí dentro disso eu vou falar de média, que eu acho que todo mundo deve saber, calcular uma média, né? Muito simples. Mas vou falar também sobre mediana, não sei se todo mundo, mas acredito que muitos também saibam calcular a mediana entre alguns elementos. A moda, acredito também que muitos saibam. Mas e o desvio padrão? Será que você sabe achar o desvio padrão? Tem questão do Enem, viu? Muitas vezes aí envolvendo essa partezinha além da média, moda, mediana. Então vamos começar? Avançando aí, vou começar falando da média bem rapidinho. Eu escrevi aí que na média a gente soma todos os valores de um conjunto e divide pelo número de elementos desse conjunto, não é isso a média? Então olha o meu exemplo. Qual a média dos números 10, 5, 12, 5, 6 e 4? O que são esses números? Sei lá, pode ser tantas coisas, né? Pode ser o número de lanches que uma lanchonete vende a cada dia, pode ser o número de quilômetros corridos por um atleta a cada dia, né? E aí a gente vai calcular a média entre esses 6 números. Acredito que você já saiba, a média é somar todos os elementos. Como são 6, a gente vai dividir por 6, e aí fazendo a soma dá 42, que dividido por 6 ficou facinho, né? Tabuada do 6, o 7. 42 dividido por 6 dá 7. Essa é a média, tá? A média entre os números 10, 5, 12, 5, 6 e 4, 7. Acho que nenhum problema, né? Guarda esse número aí, o 7, tá? A gente vai usar a média lá na frente para o desvio padrão. Continuando nossa aula, mediana. A mediana é assim, ó. Tem aí a explicação, vou comentar aqui com vocês. De novo, eu pego os mesmos números que eu usei na média, ó. Qual a mediana dos números 10, 5, 12, 5, 6 e 4? Para calcular a mediana, primeiro passo, coloque esses números aí, esses elementos, em ordem crescente ou decrescente, tá? Tanto faz. Então, coloquei aí em ordem crescente. Aí, a partir daqui, a mediana, se o número de elementos for ímpar, é o elemento do meio. Repito, se o número de elementos for ímpar, a mediana é o elemento do meio. Então, se você tira o 12 aí, que é o último, a mediana seria ali o 5, né, no meio. Só que o meu número de elementos aqui é par, né? Eu tenho 6 elementos. Então, quando isso acontecer, você vai pegar os dois do meio. Ressaltei aí de azul na tela, pega os dois do meio, e aí você faz o quê? Faz a média entre eles. Então vejo que os dois do meio são o 5 e o 6. 5 mais 6 é 11, dividido por 2, 5,5. Então a mediana desses números é o 5,5, tá? Uma dica que eu deixo aqui sobre mediana eu vi um exercício outro dia de algum vestibular e aí tinha 1.000 elementos, né? 1.000 elementos, 1.000 é par. E aí você precisava achar a mediana, né? Aí, pô, 1.000 é par. Quais são os dois elementos do meio, né? Não é facinho que nesse exemplo da tela, que são 6. Então, sempre os dois do meio, quando o número de elementos for par, é a metade e o próximo. Então, no caso de 1.000 elementos, qual é a metade de 1.000? 500. Qual é o próximo? 501. Então, elementos na posição 500 e 501 são os dois do meio. Você vai fazer a média, tá? Fica a dica. Apareceu em vestibular recente. Moda. O que é moda para você? É o elemento mais frequente. Moda é o que mais aparece, né? O que está mais em destaque. Qual a moda dos números 10, 5, 12, 5, 6 e 4? Moda, você não precisa colocar nada em ordem crescente ou decrescente. A moda são simplesmente, né, os números que mais aparecem. Coloquei em destaque aí em vermelho os números que mais aparecem nessa sequência, 5 e 5. 5 é a moda, tá? Ah, professor, e se houvessem mais de um elemento, né, que
se repetissem, podemos ter duas modas? Pode sim, tá? Se nós tivéssemos aí 2,5 e 2,10, 2,12, a moda seria bimodal. Seria 5 e 12 ou 5 e 10, tá? Então não tem nenhum problema não ter mais de uma moda. Nesse caso aí é o 5 que aparece duas vezes. E vamos lá por último para o desvio padrão. Para chegar no desvio padrão, na verdade, tá? Você primeiro faz o desvio, depois a variância, e aí depois você chega no tal do desvio padrão. Mas vamos lá, que eu vou falando aos pouquinhos. Tem explicação aí, ó, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças de cada elemento pela média. Quando está escrito, né, por extenso, pode dar um pouquinho de medo. Mas vamos devagarzinho, que não é tão difícil assim, não. Qual o desvio padrão dos mesmos números, tá? Que eu estou trabalhando até agora, 10, 5, 12, 5, 6 e 4. Coloquei aqui para lembrar, a gente começou fazendo a média, lembra que era 7? Então, primeiro, para fazer o desvio padrão, você vai fazer o desvio. O que é o desvio? O desvio é a diferença de cada elemento pela média. Qual é o primeiro elemento ali que a gente tem? É o 10. 10 menos 7, 3. O desvio 3. O próximo elemento é o 5. A diferença do 5 com 7 é 2. Isso é o desvio, tá? Agora, para chegar no desvio padrão, a gente vai além. A gente tira a raiz. Olha aí o que eu falei, ó. Segue o meu mouse. Da diferença ao quadrado de cada elemento pela média. Vamos devagarzinho. Olha os elementos que foram nos dados. O 10, ele está aqui. O 5 está aqui. O 12, aqui. O 5 de novo, está aqui. O 6, aqui. O 4, está aqui. E aí, cada elemento desse subtrai a média, porque você primeiro faz o desvio, que é o elemento menos a média, 10 menos 7. O elemento menos a média, 5 menos 7. E assim por diante. Tudo dentro da raiz, só que de cada diferençazinha você faz o quadrado. Então é 10 menos 7, que dá 3 ao quadrado, vai dar 9. Aqui onde está meu mouse, 5 menos 7, diferença de 2 ou menos 2, né? Que ao quadrado fica 4 do mesmo jeito, né? 12 menos 7, 5, né? Ao quadrado vai dar 25, e assim por diante. Faz a somatória e divide por 6. Por quê? Porque é o número de elementos. Tudo isso dentro da raiz, tá? Aí vamos devagarzinho, mantive a raiz. O que eu já falei, né? 10 menos 7, ficou 3 ao quadrado vai dar 9. 5 menos 7, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mantém aí o dividido por 6, tá? Tá aqui, ó. O 9, o 4, o 25, o 4, o 1, o 9, dividido por 6. E aí vai ficar a raiz de 52, que é essa soma dividido por 6. Aí você pode pensar, pô, mas desvio padrão, raiz de 52, complicou, né? Você pode aí pensar, de repente, para chegar numa alternativa no Enem, no concurso. Você sabe que 7 vezes 7 é 49. Então, raiz de 52, um pouquinho mais que 7, né? Eu tenho aí o valor aproximado de 7,2. Tá vendo? Acha uma raiz mais próxima, isso vai te ajudar a chegar na alternativa correta. E já para a gente ir indo para o encerramento da nossa aula, trouxe a seguir um exercício. Dá uma olhada nessa situação, hein? Uma lanchonete teve lucro de R$ 250 na segunda-feira. Nos outros dias dessa semana, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo, o lucro foi exatamente igual dia a dia. Sabendo que a média dos lucros da lanchonete nessa semana foi de R$ 310, qual foi o lucro da lanchonete na quinta-feira dessa mesma semana? Segunda-feira, lucro de 250. Depois de segunda até domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o lucro foi exatamente igual, mas a gente não sabe qual foi. Então, por isso que eu montei assim, ó, tá na tela. Segunda-feira, lucro de 250. Terça, não sei, X. Quarta, não sei, só que é igual de terça, então também é X. Quinta, X. Sexta, X. Sábado, X. Domingo, X. De terça a domingo, tudo X, porque o lucro foi igual, segundo o enunciado. Ó. O lucro foi exatamente igual
dia a dia, exceto na segunda, que foi 250, a gente sabe, né? Veja que de segunda a domingo, a gente divide por 7, porque são 7 dias da semana. Então, a média, dividindo por 7, dá 310, que é exatamente o que o enunciado fala. Ó. Sabendo que a média dos lucros da lanchonete nessa semana, de segunda a domingo, foi 310, então é a soma dos 7 dias dos lucros dividido por 7 igual a 310. A partir daqui, resolve a equaçãozinha de primeiro grau, e aí a gente vai descobrir o valor de x. E o que é o x? O x é o lucro aqui na quinta, ó, que é igual na quarta, igual na terça, na sexta, no sábado, no domingo, só que o enunciado pede o lucro da quinta-feira. Descobriu o x, acabou o exercício, tá? Então vamos lá, como é que resolve essa equação? Tem muito x para o meu gosto, professor. Começa com o básico da matemática, tá vendo? Esse 7 está dividindo, a gente vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 7 vezes 310. O 250 eu copio. Aqui, esse monte de x você soma, são 6x, concorda? E aí ficou 2.170, que é o 7 vezes 310. Agora a gente isola o x, né? X para um lado, o número para o outro. Esse 250 que é positivo, jogo para o outro lado, fica negativo. 2.170 menos 250, 1.920. E o 6 que está multiplicando, passou dividindo. 1.920 dividido por 6, que já vai ser a nossa resposta final. A resposta correta é de R$320. Como assim? Então, na segunda, o lucro foi de 250 e em todos os outros dias, o lucro foi de 320. Por isso que deu, dividido por 7, a média 310 citada no enunciado. O enunciado pede na quinta, que é x 320. Acabou, fim de papo. Difícil. Será que é difícil? Organizando bonitinho, né? Colocando até as iniciais ou todos os dias da semana ali, de terça a domingo igual, coloquei vários x, ou a letra que você preferir. Fim de papo, 320. Muito obrigado para você que ficou até o fim do vídeo, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você diariamente receber vídeos com professores, aulas, todas as informações aqui do nosso colégio, tá bom? Até a próxima!